Questão de número 22. Um explorador polar foi surpreendido por uma nevasca, que reduziu a visibilidade praticamente a zero, quando retornava ao acampamento. Para chegar ao acampamento, ele deveria caminhar 5,6 km para o norte, mas quando o tempo melhorou, percebeu que na realidade havia caminhado 7,8 km em uma direção 50 graus ao norte do leste. Letra A. Que distância? E letra B. Em que sentido deve caminhar para voltar à base? Então, nós temos o seguinte, tá? É a nossa rosa dos ventos. O explorador deveria ter caminhado 5,6 km na direção norte para chegar à base. Essa é a distância que ele estava da base. Porém, após a nevasca, ele percebeu que ele caminhou 7,8 km a 50 graus norte do leste. Então, nós temos a seguinte situação. O ponto onde ele está agora, qual é a distância do ponto onde ele está agora para o ponto onde ele deveria estar, que vai ser o nosso vetor R resultante. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui o nosso vetor que está totalmente no eixo Y, né? Ou seja, totalmente na direção norte, de vetor A, que ele tem uma componente somente em Y, 5,6 km. Esse nosso vetorzinho em pé. Enquanto que o outro vetor, né, ele vai ser aí, ó, o nosso componente x cosseno de 50 graus na direção norte do leste e componente y seno de 50 graus norte do leste. Então, esse vai ser o nosso vetor B em vermelho, né? Já que ele não está totalmente sobre nenhum dos eixos, então ele tem uma componente x e tem uma componente y. E aí, como a gente já sabe, né? A componente x vai ser o módulo desse vetor vezes o cosseno de 50 e a componente y o módulo desse vetor vezes o seno de 50. Então, substituindo os valores, 7,8 vezes o cosseno de 50 e 7,8 vezes o seno de 50, nós temos aí o nosso vetor B em termos de vetores unitários. Para a gente descobrir qual é esse vetor R. Né? Então, o nosso vetor R vai ser o seguinte. Vai ser a diferença entre esses vetores. Porque, lembre-se, eles estão em sentidos opostos. Ele era para ter ido numa direção e foi na outra. Então, nós temos A menos B. Então, nós temos o seguinte. Não temos nenhuma componente x no vetor A. Então, seria 0 menos 5,01. Então, nós vamos ter menos 5,01. E na componente y, nós temos 5,6 menos 5,98, que vai dar 0,38 em y. Então, o módulo desse vetor, né, em verdinho, ou seja, a distância que ele deve andar para chegar até a base, né, do ponto onde ele está até a base, que é onde ele deveria estar, é dado pela nossa equaçãozinha que a gente já está aí familiarizado com ela. Então, substitui cada componente, resolve a potência, faz a soma e extrai a raiz. Nós vamos ter aí uma distância de 5,02 km para andar aí, para chegar até a base. E o ângulo desse vetor? O ângulo desse vetor em relação ao quê? Cadê? Em que sentido deve caminhar para voltar à base? Ou seja, que é o ângulo desse vetor em relação ao semi-eixo x. Então, obviamente, sabe que ele vai ter que caminhar ao norte do oeste, né? Ao norte do oeste, na direção norte do oeste. Mas em que ângulo, né? Só que aí a gente não precisa se preocupar que seja semi-eixo x positivo ou negativo, não. É só
para entender mesmo a direção. Então, nós temos aí tangente a menos 1, onde o x é obviamente, cateto adjacente, não é? A esse ângulo, e o y é o cateto oposto a esse ângulo. Então, o cateto oposto sobre adjacente, substitui os valores, resolve o quociente, extrai a tangente a menos 1 do resultado, 0,076. A gente vai ter aí um ângulo de 4,34 graus ao norte do oeste. Então, 4,34 graus do oeste na direção norte. Essa é o sentido em que esse explorador tem que caminhar. E andando, né, nesse sentido, 5,02 km para chegar até a base. Muito bem, pessoal, espero que tenham entendido e até a próxima questão.